Nós vamos iniciar agora o estudo da unidade 6, que é a circulação geral da atmosfera. Então nós vimos até agora alguns princípios teóricos, né, de conservação aplicados ao fluido atmosférico, né? Então lembrando os princípios de conservação que nós vimos, o de energia na unidade termodinâmica, né? E o de conservação de quantidade de movimento e conservação de massa na unidade de dinâmica, né? Então agora nós vamos analisar a circulação atmosférica de forma geral e depois nós vamos associar esses princípios que nós estudamos e formulamos algumas expressões matemáticas para descrever, né, esses processos. Posteriormente nós vamos associar os movimentos atmosféricos. Mas antes, então, nós vamos examinar como é, de forma geral, o comportamento da circulação do fluido atmosférico. Isso é o que a gente chama de circulação geral da atmosfera. Então, nossa abordagem aqui vai ser, primeiro, nós vamos partir de observações, de dados de observação meteorológica, né, que no caso nós vamos ver aqui são alguns tipos de dados que a gente chama de reanálise, que são utilizados modelos numéricos de circulação geral da atmosfera para fazer vamos chamar assim, uma harmonização de dados meteorológicos observados, né? E a partir desses dados nós vamos obter valores médios para períodos longos, de forma a caracterizar algumas variáveis meteorológicas, né, que vão descrever isso que a gente chama de circulação geral da atmosfera. Então, a parte é descritiva inicialmente, e posteriormente a gente vai tentar justificar o que a gente observa a partir de considerações físicas, né? Então, inicialmente, nós vamos fazer essa análise partindo das observações, né? Bom, então vamos seguindo aqui a nota, né? Então, em um instante qualquer, o ar se movendo sobre a superfície da Terra forma um arranjo complexo que consiste de padrões ondulatórios, centros de pressão ciclônicos e anticiclônicos e vórtices menores, constantemente com muitos se formando e outros em desenvolvimento ou movimentando-se ou em decaimento. E isso é o que está falando aqui, das diversas escalas do movimento atmosférico. Mesmo nas grandes escalas, nós temos ondas, fica a melhor forma da gente citar esses fenômenos através das ondas características, né? Que nós já vimos que elas são representativas das escalas, de diferentes comprimentos de onda, então diferentes escalas, que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Na realidade, nós vamos desde a escala planetária até a microescala, que é a escala da turbulência, mas aqui a gente está falando só das escalas sinótica, na ordem de milhares de quilômetros, maiores até a planetária. Então, estão acontecendo esses diferentes esses estágios de desenvolvimento de sistemas meteorológicos simultaneamente, né? Então, isso dificulta para a gente poder analisar. Então, a gente vai usar aqui essa abordagem, que é a seguinte: aplica-se uma média temporal para um período de um mês, ou uma estação, ou um ano ou maior, e quando a gente faz isso, padrões transitórios em menores escalas são filtrados ou suavizados. E aí o que acontece? Os padrões de maior escala vão aparecer. Esses padrões de maior escala, eles têm características mais permanentes e são representados nessas médias, né? E esses padrões mais permanentes de maiores escalas
nós chamamos de circulação geral ou circulação global da atmosfera, né? Esses padrões, eles são caracterizados, então, pelos ciclones e anticiclones, permanentes ou semipermanentes, e pelos sistemas de vento persistentes. Então, o que acontece? Nós temos a superposição de várias escalas de fenômenos, então, aplicando médias, todo processo de média é um processo de filtragem. Então, se nós fizermos médias, por exemplo, no período de uma estação, né, 3 meses, então nós vamos, todos os fenômenos que estejam na realidade que tenham um comprimento de um período menor do que um ano, 6 meses, né, eles vão ser, a maioria desses fenômenos vai ser filtrado e os resultados vão ser suavizados e a gente só vai ter fenômenos de escala temporal maior. Então, é isso que se faz. Eles chamam esses padrões transitórios, são os de menores escalas. Fenômenos, por exemplo, centros de baixa pressão que tem a duração aí, como a gente já viu, a escala de 10 elevado a 5 segundos, né? Isso é uma ordem de alguns dias, né? Quando a gente faz essas médias mensais ou sazonais, esses padrões de menor período, eles desaparecem, aí suaviza e aí nós ficamos só com os fenômenos mais permanentes ou semipermanentes, né? Principais características, então, da circulação geral. Os sistemas de vento mais proeminentes são os chamados alísios de leste, nas baixas latitudes, particularmente próximo à superfície, e os predominantes de oeste em altas latitudes e em níveis superiores. Então, esses são 2 sistemas de vento importantes que nós já vamos ver. Se as médias forem feitas para períodos de meses ou estações, em lugar de anos, as monções asiáticas aparecerão nas médias nos períodos de verão e inverno como outra característica conspícua da circulação atmosférica. Então, assim, se nós fazemos médias para períodos na ordem de anos, o que acontece é que variações que sejam, por exemplo, em escala sazonal, de meses, vão desaparecer, né? Nós não vamos conseguir ver nas nossas análises esses fenômenos. Agora, se nós fizermos análise para períodos que sejam na ordem de meses, por exemplo, ou estações, aí entre estações nós vamos ver diferenças de característica na circulação, que ele está chamando a atenção, que é importante, que são os sistemas de monção, né? Então, ele está falando, esses sistemas mais proeminentes são sistemas permanentes, de ventos alísios e predominantes de oeste. Os sistemas de monção, eles têm circulação que varia o sentido da circulação com a estação do ano, né? Essas características da circulação geral são facilmente identificadas nas figuras 6.1 e 6.2 a seguir, nas quais são representadas linhas de corrente dos ventos próximos à superfície nos meses de janeiro e junho. Então, assim, o que é a linha de corrente? Então, vamos imaginar que eu tivesse vetores de vento que estão com diferentes magnitudes e direções, e aí em um determinado instante eu tirasse uma fotografia desses vetores e eu traçasse linhas tangentes a cada um desses vetores, acompanhando o sentido da circulação. Então, ia ter essas linhas, a gente chama linha de corrente, né? Elas é como se fosse, então, uma representação instantânea de como as partículas de fluido estariam em um determinado instante se deslocando. Só que nós estamos fazendo isso fazendo a média dos vetores de velocidade do vento ao longo. Então pegamos assim, por exemplo, pega durante um período de vários anos, né, todos os meses de janeiro, aí pega todos os dados de observação de vento de janeiro e faz a média
dessas circulações para um longo período, né, de vários anos. Aí faz a mesma coisa para junho. Então o que vai acontecer? Nós vamos conseguir caracterizar a circulação média para mês de janeiro global e para mês de junho. E a gente escolhe janeiro e junho porque eles são representativos. Janeiro, então, é bem representativo do verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, e junho é bem representativo de inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, para que aí a gente possa ver as diferenças, né? As velocidades nessas figuras que a gente vai ver são representadas por uma escala de cores, então são representadas em metros por segundo as velocidades. Então vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Então essa aqui são os ventos médios na altura de 10 metros, ou seja, ventos próximos à superfície no mês de janeiro, né? Vou aumentar um pouquinho a figura aqui e centralizar ela. Então estamos aqui. Então nós vemos aqui América do Norte, América do Sul, aqui é a Antártica, Península Antártica aqui, África está aqui, Europa, Ásia e a Austrália está aqui. Então, nós vamos ver, aqui é o Equador, aqui 30, círculo paralelo de 30 graus norte, 60 graus norte, e aqui 30 graus sul, 60 graus sul. Vocês veem que nessa representação, o que aparece é que o polo aparece como uma linha, na realidade o polo é um ponto. Então isso aqui implica que uma grande deformação na representação aqui dessa projeção cartográfica. Tá? Então isso aqui está muito deformado, então a gente não consegue visualizar bem as características nessas regiões por causa da deformação da projeção. Mas nessas regiões aqui de 60, entre os círculos polares, a gente consegue uma representação razoável. Então vamos dar uma olhada aqui. A linha de corrente, então, quer dizer, como eu falei, a gente tira essas tangentes que elas vão dos vetores do vento no sentido, né, dos ventos. Então, nós podemos observar, por exemplo, aqui no Atlântico, né? Então, isso aqui é mês de janeiro, aí vento próximo à superfície. Aqui estão as escalas de cores, então vai de velocidades em roxo, menor que 1 metro por segundo, até valores maiores que 10 metros por segundo aqui nesse violeta aqui. Então a gente pode ver a circulação que tem um sentido anti-horário na região do Atlântico em divergência. Nós estamos vendo aqui. Então nós já vimos anteriormente que, como um evento próximo à superfície, está sujeito ao efeito do atrito. Circulação com sentido anti-horário ou em divergência no hemisfério sul, isso indica o quê? Um centro de alta pressão. E isso que é como uma média de velocidade do vento durante um período muito longo, de muitos anos, quer dizer que isso aqui é um sistema de vento permanente que tem aqui, né? Alguns chamam de semiciclone, anticiclone semipermanente, porque ele muda de posição, né? Então, o sistema, o centro de alta pressão, a gente pode dizer que é semipermanente, porque ele muda de posição, mas o sistema de vento é permanente. Então, nós vemos que o vento ele vem de sudeste para noroeste, então é vento de sudeste. Então tem uma forte componente de leste aqui, né? Então esse aqui a gente vê no Atlântico, esse aqui a gente vê no Pacífico também. Então esse aqui seria o anticiclone semipermanente do Pacífico, e também a circulação em divergência, sentido anti-horário e vindo de leste. E aqui no Índico a mesma coisa, nós temos um outro anticiclone, circulação no sentido anti-horário e em divergência, e aqui entre o Equador e 30 graus sul, nós temos os ventos vindo de sudeste. No hemisfério norte, aqui 30 graus norte Equador, a gente tem aqui também uma circulação vindo predominantemente de leste, de nordeste, aqui no Atlântico Norte, predominante de nordeste aqui no Pacífico Norte e predominante de nordeste aqui também
nessa parte do Pacífico. Então, aqui, ó, entre 30 e 60 graus sul, nós vemos que a circulação é predominante de oeste, mas a gente vê que é de noroeste, mas tem uma forte componente, uma significativa componente de oeste aqui. E também entre 30 e 60 graus norte, nós vemos também aqui predominante de oeste. Aqui um ponto que vai ser observado, deve ser observado, é que como a gente tem muito mais área de oceano no hemisfério sul que no hemisfério norte, tem menos perturbações, então nessa região aparece bem mais caracterizado, bem melhor caracterizada, né, a circulação de oeste e leste que no hemisfério norte, porque tem mais massas continentais aqui que perturbam mais o escoamento, né? Então, essa seria a característica da circulação nessas regiões. A gente vê, ó, pela cor aqui, que essas regiões aqui têm velocidade significativa, né? Nesse tom de amarelo para laranja aqui são velocidades significativas. Aqui já chega nesse laranja, né? As circulações de leste, e aqui também aparece no hemisfério sul e circulações predominantemente de oeste aqui. Então, agora a gente olhando o julho, então isso aqui seria o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Agora nós vamos aqui para o inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, né? Então a gente vê que permanece essa circulação com um sentido anti-horário divergente, então características um anticiclone aqui no hemisfério sul. Também a circulação predominante de leste, mais especificamente aqui de sudeste, né? E entre 30 e 60 sul, predominante de oeste. No hemisfério norte, a gente tem circulação de nordeste aqui, né? E circulação entre 30 e 60, então entre Equador e 30 predomina a circulação de nordeste, e entre 30 e 60 circulação de oeste. Então aqui é o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Aí um ponto interessante aqui é o seguinte: nessa região entre o Equador e 30 norte, é que a gente espera que tenha o sistema de alísios, que a gente chama alísio de nordeste, né? Aí a gente vê que nessa região aqui, ó, da Índia, a gente vê a Índia aqui, o Oceano Índico daqui, a gente vê que a circulação ela contraria, ó, deveria ser alguma coisa vindo de nordeste, mas ela está vindo de sudoeste para nordeste. Deveria ser o contrário, ela está oposta ao que se esperava, né? Isso é devido, e com uma velocidade acentuada aqui, né? Isso aqui é o sistema de monção que existe no Oceano Índico, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, no inverno, a circulação, ela nessa região, ela segue o sistema de alísio, vem de nordeste para sudoeste. E no verão ela inverte, ela vem de sudoeste para nordeste. E isso é devido ao quê? Ao grande aquecimento. Então aqui é o verão no hemisfério norte, e aqui tem um grande aquecimento nessa região aqui da Índia, e ela é tão acentuado esse aquecimento, que esse vento aqui seria um vento regional, que a gente chama, né, pela escala, que fica um ar muito menos denso aqui do que aqui, a pressão acaba produzindo um gradiente de pressão significativo entre a região continental e o oceano, e aí o vento, o campo de pressão se ajusta de forma que a circulação ela é predominantemente controlada por essa forçante térmica de diferença de temperatura entre o continente e o oceano, e é suficientemente forte esse gradiente para contrariar a circulação geral que a gente esperaria. E isso inverte, ocorre no verão no hemisfério norte nesse sentido,
e durante o inverno, sentido contrário. Então, e isso aqui é um padrão que vários meses de julho, que foram registrados e tirado média, então é um padrão que surge frequentemente nessa região, né? E isso aqui é o chamado regime de monções, que é a circulação do vento é controlada principalmente por forçante térmica, diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Então, nas figuras 6.1 e 6.2, os ventos alísios de nordeste no hemisfério norte e os alísios de sudeste no hemisfério sul estão presentes entre as latitudes 30 graus sul e 30 graus norte, como nós vimos, sendo a principal exceção a monção de sudoeste no verão no hemisfério norte, que sopra a partir do Oceano Índico para a Índia, como nós vimos. No sudeste da Ásia, observa-se outro sistema de monção significativo no verão. Além desse, pode-se observar também no verão um sistema de monções na costa oeste da África, na região do Golfo da Guiné. Então, aqui no Sudeste Asiático, né? Então vamos lá, aqui é inverno, essa região aqui é do Sudeste Asiático, nós estamos com a circulação de Nordeste do alísio, como a gente espera, né? E aí nós temos a circulação aqui, ó, ela deveria vir de Nordeste aqui, mas vê que nessa região do Sudeste Asiático, ó, ela toma uma direção que não é essa que a gente espera vindo de Nordeste, é mais de leste, e ela passa de leste para Sudeste, aqui é a direção, né? Direção leste para sudeste, e a gente esperava que viesse de nordeste. É por quê? Porque, da mesma forma, existe um gradiente de temperatura significativo em escala regional entre o continente e o oceano. Então, como está mais quente o oceano, o continente que o oceano aqui, força no verão que a gente tem essa circulação predominante nesse sentido, e quando inverte a circulação no período do inverno, né, ela vem nesse sentido aqui. Então, altera significativamente o padrão que a gente esperaria nessa região. A outra região aqui é o Golfo da Guiné, né? É essa região aqui. Esperaria que a circulação nessa região fosse também de nordeste, mas vê que no período do verão aqui, ó, ela está vindo oposta, de sudoeste, né? Aqui é a região do Golfo da Guiné. Aí nessa região, nesse período aqui, que é inverno, é frio, então o continente está mais frio que o oceano. Ele tem o sentido normal, né? Só que aqui no verão ele está invertido em relação ao que se esperaria. Também é um outro sistema de monção, mas o mais proeminente é esse realmente aqui da Índia. Outras características da circulação geral são também mostradas nas figuras 6.3 a 6.6 a seguir, que apresentam a distribuição média das pressões atmosféricas no nível do mar em hectopascal ou milibares, que são unidades equivalentes, nos meses de janeiro e julho em toda a Terra e no hemisfério sul, para destacar as características na região antártica. Então, vamos aumentar novamente aqui a figura. Então, nós temos aqui janeiro, então é a pressão no nível médio do mar, né? Sea level pressure, né? Aqui são esses dados todos que estão sendo representados, são médias. Então vamos olhar essa figura, né? Figura 6.3. Então aqui é SLP, é Sea level pressure, então a pressão no nível médio do mar, ou seja, pressão reduzida ao nível médio do mar. É uma média de 40 anos aqui, de dados de 1958 a 1998. Então, em janeiro, nós temos aqui verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Então, nós podemos ver aqui, ó, 1020, 1016, 1012. Então, quando esses padrões de grande escala, assim,
Em geral, a pressão é representada a intervalo de 4 hectopascal. Aqui também 1020, 1016, então aqui na região do Índico, Atlântico e Pacífico aqui também aparece, ó, 1020, 1016, 1012. Aí as pressões, então são essas regiões são anticiclones, centros de alta pressão no hemisfério sul. Depois aqui a gente tem uma região em que as pressões vão diminuindo no sentido do polo, né? E aqui a gente vê que as isóbaras estão bem próximas umas das outras, então a gente percebe que predominam ventos de oeste com maior intensidade aqui, porque os gradientes são mais acentuados, e a gente vê que nos anticiclones, como nós vimos do ponto de vista teórico, a velocidade do vento é bem reduzida e os gradientes de pressão são relaxados, né? Aí, em torno aqui de 60, entre 60 e 70 graus sul, nós temos mínimos de pressões, regiões de baixa pressão, 988, e depois elas voltam a aumentar as pressões no sentido do polo, chegando aqui, por exemplo, em torno de 1000 aqui, então caiu até cerca de 990 e depois vai aumentando para 1004 aqui na região polar. Aqui do hemisfério sul para o hemisfério norte, a gente tem a pressão, ela tem uma ligeira, uma região pressão relativamente baixa, 1012, aí aqui é 1008 e volta a aumentar para 1012. Então aqui é uma faixa de pressões relativamente baixa. Aí indo no sentido dos polos, nós temos novamente em torno, então como em 30 graus sul não tinha essa região de alta pressão, aqui a gente também tem os anticiclones semipermanentes do hemisfério norte, no Pacífico Atlântico, né? Aqui no Índico a gente não vê isso por causa da presença da massa continental, mas aqui a gente vê o máximo 1020 e diminuindo para 1018, 1012 aqui, né? Também 1020, no sentido, então, em torno de 60 graus sul, nós tínhamos um mínimo de pressão, 60, 65, aqui a gente vai ter também esses mínimos, ó, em torno de 1000 aqui, 1004, em torno daqui dos 60 graus, né? Aqui 1000. E também quando a gente continua deslocando no sentido do polo, a pressão volta a aumentar. Aqui 1020, 1020, 1020. Né? Então, em geral, o que a gente tem pressão alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa e alta. Né? Isso aqui, então, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Aí, nós vemos aqui, ó, a pressão mais alta, que tem esse núcleo de alta pressão aqui, na Ásia, chega a 1036 hectopascal a pressão aqui no centro. Né? Então, o período do inverno, o ar está muito frio aqui, muito denso, né? Então a pressão atmosférica é significativa aqui. Né? Aqui na região dos Estados Unidos, né? Região continental, Canadá, Estados Unidos aqui, 1020 hectopascal e pressões de 1000 HPA nas regiões oceânicas aproximadamente. No hemisfério sul, né, nós temos cerca de 1020 na região oceânica e regiões sobre a região da Austrália e da América do Sul, a pressão relativamente baixa, em torno de 1008. E aqui a gente vê que na África tem uma queda de pressão na região continental. Se nós seguirmos ao longo desse paralelo aqui, vamos ver que essa região a pressão é mais baixa do que nos oceanos. Quando a gente vai agora para julho, né, então é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, a gente vê que as pressões nas regiões oceânicas eram 1020 os centros de alta pressão, passa para cerca de 1024, a pressão aumenta, também devido à intensificação desses anticiclones, porque os ventos também, o ar fica mais frio, então fica mais denso, então a pressão aumenta aqui, né? A região do Pacífico aqui aumenta a temperatura, aumenta também a pressão em ordem de 1024, né?
Mas na região continental, principalmente aqui, onde nós tínhamos o máximo de pressão, que era 1036, agora é o mínimo de pressão, é em torno de 1004, devido ao aquecimento continental que tem aqui, né? Aqui na região da África, eu via que tinha uma região no verão bem acentuada aqui de a característica de pressão mais baixa, agora invade essas regiões aqui de pressão mais alta, atinge aqui o sul da África por causa do inverno, e a gente vê as pressões aqui no norte da África em torno de 1008 no verão, enquanto era na faixa de 1020, 1018 no inverno. Então, basicamente, essas alterações elas têm um efeito sazonal importante pelo aquecimento e resfriamento dos continentes, né? Então aqui nós vemos que na Antártica nós tínhamos aqui no verão algo em torno de 1004 das pressões, e a gente pode chegar a ter pressões aqui do ponto de vista climatológico, né, na ordem de 1056, né? Então são pressões muito elevadas que tem. Na próxima figura vai ficar mais fácil da gente enxergar. E aqui a gente continua vendo para o hemisfério sul e o equivalente ao hemisfério norte, pressões mais baixas, altas, em torno de 30 graus sul, pressões mínimas em torno de 60 a 65 graus, né? Depois as pressões voltam a aumentar no sentido do polo. Olhando aqui o mês de janeiro, aqui estamos olhando a Antártica, a América do Sul e a Antártica. Nós temos então aqui os anticiclones semipermanentes, então, do Atlântico e do Pacífico, e aqui o cinturão de baixas pressões em torno da Antártica, e as pressões voltam a subir, e no interior da Antártica está em torno de 1000 HPA, né? 1004. No inverno, né, em julho, aí nós vemos os anticiclones semipermanentes aqui, do Índico, Atlântico e Pacífico, né? E aqui o centro da Antártica é aquela região com 1052, 1056 hectopascal. E aí a gente pode ver que o gradiente de pressão é muito acentuado. Então aqui a gente tem ventos que são muito fortes. E a gente vê esse padrão de isóbaras aqui, né? Então vamos olhar. Da Península Antártica até a Argentina, a pressão varia de 992 para 1012, cerca de 20 hectopascal durante o verão. Aqui ela vem de 992 para 1016, então aumentou significativamente, 4 HPA, e a gente sabe que uma diferença de 4 HPA é uma diferença significativa em termos de velocidade do vento, né? Então, de forma geral, a gente sempre tem essas isóbaras aqui muito próximas entre si, tem intensificação nessa região circumpolar, que é em torno da Antártica, né? Mas aqui no continente antártico, vê que o gradiente de pressão aqui está relativamente relaxado e no inverno é muito acentuado, né? Então, esse resfriamento da Antártica tem um papel importante no controle da circulação em toda essa parte aqui do hemisfério sul. Bom, foi visto anteriormente que as isóbaras no nível médio do mar são linhas de corrente do vento geostrófico ou vento de gradiente, como nós vimos, que são muito boas aproximações do vento real, exceto bem próximo à superfície, onde o efeito do atrito deve ser considerado. Os sistemas anticiclônicos na superfície, com ventos divergentes, estão presentes a latitude 35 e 45 em ambos os hemisférios, né? Em torno dessa ordem de latitude. Mais destacadamente sobre os oceanos, né? Então, como nós vimos, note-se os centros de alta pressão sobre a Sibéria no mês de janeiro e sobre a Austrália no mês de julho, devido ao efeito do resfriamento continental. Então, só para mostrar aqui a Austrália, aqui tem um centro de alta pressão em julho
de 1020, né? Então, devido ao resfriamento, a pressão aumenta, e no verão, ao contrário, aqui a gente tem pressão mais baixa, né? Que na região oceânica, 1008, porque o continente fica mais aquecido que o oceano, e aí relativamente a pressão fica mais baixa. No inverno, ao contrário, aí fica relativamente mais alta a pressão. Nos lados polares desses sistemas, os ventos são na maior parte predominantes de oeste, sendo de noroeste em algumas longitudes, sudoeste em outras, porém predominantemente sudoeste no hemisfério norte e noroeste no hemisfério sul. Então, está falando em termos dos sistemas de alta pressão, né? Então, o que a gente espera com essa orientação aqui do campo de pressão, a circulação é predominante de oeste no lado polar. Então, para cá, esse é o cinturão de altas pressões, ou anticiclones, e a circulação a gente vê pelo gradiente de pressão, que aumenta para lá, a força de gradiente de pressão então está apontada para sul, de forma geral, Coriolis estará oposta para norte, e aqui ó, os ventos são predominantes de oeste. Os gradientes, nos períodos de verão, ficam mais relaxados, mas aqui a gente vê essa circulação no hemisfério norte, circulação em torno da alta no sentido horário, a circulação predomina de oeste. Já aqui a gente vai para o inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, continua a circulação predominante de oeste aqui, e aqui o que acontece é que, devido à presença das massas continentais, que perturba o campo de pressão devido à diferença de aquecimento e resfriamento, ele é um padrão mais ondulatório. Aqui, como praticamente é oceano, só essa região aqui, com pouca representatividade aqui, um pouco da região da América do Sul e Antártica, que essa região fica os ventos bem mais caracterizados, mas a gente vê que nas duas regiões, em torno de 60 graus de latitude, predominam ventos de oeste. Nas figuras 6.5 e 6.6, observe que ao sul dos centros de alta pressão existe um cinturão de baixas pressões em torno do continente antártico. Existe um cinturão de baixas pressões análogo no hemisfério norte em torno do Ártico. Então é o que nós vimos aqui, em torno da alta pressão que a gente tem no continente, seja no inverno ou no verão, a gente tem esse cinturão de baixas pressões, que a pressão aqui é alta, cai e aumenta. Então, são esses dois. Analogamente, e nós temos em torno do Ártico, no hemisfério norte. Prosseguindo. No centro da Antártica, observa-se um anticiclone tanto no inverno quanto no verão, sendo que no inverno a pressão no centro é muito alta devido ao acentuado resfriamento do ar continental. A gente tem que lembrar que a Antártica é um continente congelado, né? Ele chega a ter 4.000 metros de espessura de gelo lá no centro do continente, né? O Ártico é um oceano congelado, então ele tem comportamentos que são diferentes. Então a presença dessa grande calota de gelo em cima da Antártica é que faz com que lá fique bem caracterizado esse regime de variação de pressão. Existe também lá no hemisfério norte, mas a gente vê que fica mais acentuado na região da Sibéria do que no próprio polo, essa diferença, né? E no hemisfério sul, não. A Antártica é que ela caracteriza mais esse centro de alta pressão, de pressão muito acentuada no período do inverno, devido a essa diferença de característica em relação ao Ártico, né? A partir da distribuição da pressão atmosférica na superfície no continente antártico, verifica-se que prevalecerão ventos de direção leste em torno desse anticiclone, que são chamados polares de leste. No hemisfério norte, um padrão semelhante de ventos polares de leste ocorre em torno da região ártica. Então, quando a gente olha
Então, só para mostrar. Quando a gente olhou o campo de vento aqui no hemisfério norte, a gente vê que não dá para a gente ver aqui que esse vento predominante de leste não fica bem caracterizado devido a essa deformação na projeção, né? Agora, quando a gente olha essa vista dessa projeção aqui, aí fica claro, né? A pressão mais alta aqui e mais baixa aqui, nessa região, vai indicar o quê? Então eu tenho alta pressão aqui, então eu tenho os ventos de oeste em torno dessa alta aqui. Aí o que vai acontecer? Tem uma baixa e outra alta aqui. Aí a circulação aqui, ela vai ter, como aqui é uma alta pressão, essa circulação vai ser no sentido anti-horário, bem aqui em torno do polo. Então por isso que chama polares de leste. Essa é a alta, então a gente tem predominantes de oeste e depois tem os polares de leste, que são nesse sentido. Então vai ter uma região aqui em que o vento está invertendo a direção, né? Então aqui tem um relaxamento nos gradientes. Por quê? Porque inverte, né? A alta baixa e passa a ser alta. Então essa inversão aqui acaba relaxando o gradiente. Então predominam ventos de oeste aqui e ventos de leste bem próximos aqui ao polo. Por isso chama polares de leste. Analogamente, tem esse tipo de circulação também no hemisfério norte, em torno do Ártico. As figuras 6, 7 e 6, 8 a seguir vão apresentar a distribuição de linhas de corrente média do vento no nível de 300 HPA. Então agora nós vamos olhar o ar superior, lá perto da tropopausa, né? Nos meses de janeiro e julho, toda a Terra. As velocidades do vento em metros por segundo novamente são representadas por escalas de cores. Então, tá aqui, vamos aumentar um pouco a figura. E a gente vai poder ver isso aqui, ó. Equador, né? 30 graus sul, 60 em polo, 30 graus norte, 60 em polo. Então a gente vê aqui, ó, entre 30 e 60, em 300 HPA, circulação predominantemente de oeste, e aqui inverno no hemisfério norte, também ao longo de 30 graus aqui, a gente tem circulação em todos, aqui quase todas as latitudes predomina a circulação de oeste, né? Só aqui em torno do Equador é que a gente tem circulação vindo de leste, depois se torna de oeste, né? Mas aqui a circulação de leste torna de oeste. Sendo que aqui, ó, nessa região, as velocidades são maiores, estão representadas aqui em metros por segundo. Esse vermelho aqui é 60 metros por segundo, é algo em torno de 240 km por hora, né? E aqui é o verão, as velocidades são menores, né? Quando a gente vai para o inverno agora, então as regiões de vento mais forte passam a ser no hemisfério sul. Aqui está em torno de 160 km por hora, né? São velocidades, na média, menores do que no hemisfério norte. Lembrando que instantaneamente as velocidades podem até ser maiores que essa. Como é um valor médio, nós levantamos as baixas e reduzimos as altas. Então, mas instantaneamente a gente pode ter velocidades bem maiores. E isso daqui é o padrão médio, mas existem ondulações, mas o padrão médio é predominantemente de oeste para leste. E nós vimos já que uma das razões para a gente ter esse padrão de circulação é o fato da gente ter a região tropical com alturas geopotenciais climatologicamente maiores, das superfícies de pressão maiores que os polos, devido ao maior aquecimento aqui do que na região polar, e a gente nas latitudes médias vai ter circulação predominantemente de oeste, que é a circulação de fundo que a gente tem da atmosfera. Esse padrão se reproduz para níveis, por exemplo, 500 HPA, em torno de 5 km,
que é um nível importante para a gente analisar. Por quê? Porque metade da massa da atmosfera está abaixo de 500 HPA e a outra metade acima, então, mais ou menos, né? Então a gente sabe que ali é representativo bem representativo do comportamento dinâmico da atmosfera, porque ali é o meio da massa da atmosfera, sendo que fica bem caracterizado que é praticamente bem no meio, 5 quilômetros, no meio da troposfera, né? Então ali é que é interessante a gente fazer essas análises. Aqui é para caracterizar essa circulação, porque nós vamos ver que associado a isso aqui, essas são as chamadas correntes de jato. A gente também tem essa circulação no verão do hemisfério norte, né, que é em julho, mas vê que está bem mais atenuada a circulação, e a gente vê também em torno do Equador essa circulação passa a ser de leste aqui, próximo ao Equador, e depois ela volta a ser de oeste em todos os níveis aqui. Exceto na região polar, né? Que ali a gente vai ter sempre polares de leste. Nas figuras acima, pode-se verificar que nos ventos na alta troposfera, o escoamento prevalece de oeste em todas as latitudes. Apenas na vizinhança imediata do Equador, os ventos são de leste. No hemisfério sul, os desvios a partir dos ventos zonais são pequenos, né? Então, vento zonal quer dizer vento que acompanha o sentido dos paralelos. Então, no hemisfério sul, aqui no inverno e aqui no verão, é bem acompanhando os paralelos. No hemisfério norte, ele é mais um padrão mais ondulatório, né? Diferente aqui do hemisfério sul, que é mais caracterizado como zonal, né? Então, no hemisfério sul, os desvios a partir do vento zonal são pequenos, porém, no hemisfério norte, existem componentes meridionais produzindo padrão ondulatório concavados sobre a América do Norte, leste da Europa e oeste Pacífico. Então, é mais zonal. Aqui está citando, fica mais claro da gente ver aqui. Então, cavado, o que é o cavado? É uma região, uma faixa em que a gente tem circulação ciclônica respectiva, né, que vai ter em cada hemisfério, né, o sentido de circulação é a circulação ciclônica, é uma faixa onde ali a gente vai ter pressões menores do que qualquer região ao lado dela, e é como se fosse um prolongamento de um centro de baixa pressão. Então, a gente sabe, no hemisfério norte, há sentido de circulação em torno de uma baixa pressão, o sentido ciclônico é sentido anti-horário. Então, a gente tem aqui a circulação anti-horária, aparece aqui, e uma outra circulação anti-horária aqui. Ó. Um aqui, tem um pequeno cavado e tem outro aqui. Então, a gente consegue perceber isso aqui no hemisfério norte aqui. Tem aqui um cavado, tem um outro aqui e um outro aqui. Então, aproximadamente a gente pode ver esses cavados aqui, que tem um aqui na América do Norte, um aqui não tão assentado na Europa, e esse aqui no Pacífico. Então, na América do Norte, leste da Europa e Pacífico. As áreas de fortes ventos predominantes de oeste estão concentradas na faixa estreita, né, sendo as velocidades mais altas no período de inverno, como a gente viu, em cada hemisfério. As posições médias dessas faixas, chamadas correntes de jato, estão na vizinhança entre 30 e 40 graus de latitude, que são essas aqui, né? No hemisfério sul no inverno, e aqui tem o jato também entre 30 e 40 no hemisfério norte. E aqui, verão no hemisfério sul, entre 30 e 40, os máximos, e aqui no hemisfério norte no inverno. Essas regiões são chamadas correntes de jato. Ao se estudar a circulação geral, é conveniente separar as variações zonais, devidas às diferenças da superfície subjacente e de outros fatores, da parte que é simétrica em torno da Terra, né?
Isso é feito, obtém-se uma nova média ao longo dos círculos de latitude, chamada média zonal. Quando isso é feito, padrões mais simples aparecem, onde predominam as características do escoamento zonal, que é predominante. Então, o que a gente vê aqui, analisando essas figuras, é que a componente meridional da circulação, né, nos diferentes níveis, ela é menos significativa do que a circulação zonal, né? Componentes meridionais ao longo dos meridianos não são tão proeminentes quanto as circulações zonais. E a gente sabe a razão, que é a diferença de temperatura média da região equatorial para a região temperada e polar, que provoca a predominância de circulação zonal, né? Só que aqui o que acontece é que tem variações zonais, quer dizer, ao longo do paralelo tem essas variações, que é devido ao que a gente tem oceano, continente, variação de temperatura. Então, essas variações, elas existem ao longo dos paralelos. Então, para que a gente possa ter uma ideia melhor desse comportamento quando olhando ao longo dos meridianos, nós vamos fazer as médias zonais, ou seja, para cada paralelo desse aqui, a gente vai tirar a média em cada latitude e cada altitude e vai olhar um plano, que é um plano ao longo do meridiano, que é uma seção reta, como a gente já viu anteriormente, que mostra as variações, olhando da superfície até níveis de ar superior, né, ao longo de diferentes latitudes. Então é como uma média, né, médias ao longo de paralelos, médias zonais, que a gente projeta num plano que vem da superfície até o ar superior. E aí o que a gente vai ver principalmente são os efeitos da circulação zonal. Quando a gente faz a média, o padrão que aparece significativo é o padrão da circulação zonal, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então são os padrões que a gente chama mais simples. Essas componentes zonais da circulação, sendo maiores em magnitude que as componentes meridionais, podem ser avaliadas diretamente a partir de observações, ou seja, a velocidade do vento predomina no sentido zonal. Então, observações, vai lá, faz medição com balão, satélite, medições feitas por aviões também, essas a gente mede diretamente a velocidade do vento. As componentes meridionais do escoamento atmosférico têm valores pequenos. Agora, essas componentes meridionais, valores pequenos quando comparada com as zonais, pois os valores da velocidade com sentidos norte ou sul, respectivamente, tendem a se cancelar. O que acontece? Nós temos, por exemplo, está falando em termos de média zonal, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma circulação, por exemplo, ela está com esse sentido aqui, ó, vem de norte para sul e de sul para norte. Aí vem, melhor dizendo, aqui vem de sul para norte e aqui do outro lado vem de norte para sul. Quando a gente faz a média zonal aqui, ela tende a zerar, né? Elas tendem a se anular, as circulações que são invertidas. Então, o que aparece do ponto de vista de média, a tendência é que essas circulações meridionais, primeiro é que a gente vê que as velocidades são relativamente baixas comparadas com as circulações zonais. E elas tendem a se anular quando a gente faz médias, né? Então, vai predominar, sempre vai aparecer as circulações, o aspecto das circulações zonais. Já os valores da componente vertical da velocidade, agora estamos falando da W, né? Em geral, são muito menores que os valores das componentes horizontais em grande escala. Elas não são medidas diretamente, mas sim estimadas indiretamente a partir de princípios de conservação de massa, empregando-se a equação da continuidade a partir de relações dinâmicas. Então, a gente viu a ordem de grandeza na escala sinótica da circulação no sentido zonal, componente U, e a própria componente V, quando a gente olha instantaneamente, não em média, né, é na ordem de 10 metros por segundo, e a gente está falando o quê? Do nível em torno de 500 HPA. Então,
Essas escalas de velocidade que a gente já citou anteriormente, a gente sempre faz referência em torno do 500 HPA. Por quê? Porque ali é a representação da dinâmica da atmosfera é em torno de 500 HPA. Então, ali é aproximadamente 10 metros por segundo quando a gente faz essa avaliação de média, né? Agora, a velocidade vertical, a gente viu que é na ordem de 1 centímetro por segundo na escala sinótica. É muito menor. Então, ela é muito difícil, não dá para medir diretamente. Colocar um equipamento para medir a velocidade vertical na escala sinótica é muito difícil, porque tem que ter a sensibilidade muito grande. E o que predomina é a circulação zonal, a circulação horizontal, né? E do ponto de vista climático, circulação zonal. Então, aplicando, nós não vamos ver aqui, mas isso a gente vê numa disciplina de dinâmica específica para isso, a gente vê esses métodos. Basicamente, a gente usa ou a equação da continuidade, ou usa a equação da primeira lei da termodinâmica, e a gente pode estimar essa velocidade vertical. Então, normalmente isso é feito indiretamente. A partir de medições da velocidade horizontal, a gente estima a velocidade vertical. Não dá para medir diretamente. Então, por isso que a gente chega a esses valores na ordem de 1 centímetro por segundo, que é muito difícil de operacionalmente a gente ir medir. Então, prosseguindo. Nas figuras 6.9 e 6.10 são apresentadas as médias zonais da velocidade, ou seja, velocidade ao longo dos paralelos, e aí nós vamos ver essa seção reta vertical, ou seja, em diferentes níveis, né, da atmosfera. Essas velocidades representadas em metros por segundo da componente do vento ao longo dos paralelos. Então é só a componente U da velocidade, em todos os níveis e latitudes, né, em torno da Terra, separadamente para os meses de verão no hemisfério sul, janeiro, e hemisfério norte, julho, respectivamente. Escala vertical representar pressões atmosféricas. Então, nós estamos usando a escala vertical de pressões, né? Então, aqui está vindo de cerca de 900 HPA. Então, vamos aumentar um pouco a figura. 900 HPA, um pouco mais, né? Seria aqui 950 HPA até 100 HPA. Então, a tropopausa está aqui em torno de 200 HPA, né? E aqui temos o Equador, aqui latitude sul, 30, 60 e o polo, latitude norte, 30, 60 e o polo, né? E aqui é janeiro, então é verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Então a gente vê aqui, ó, em torno de 30 graus norte, nós temos a componente U, né? E aqui com um valor chegando a 40, aqui o intervalo é de 2 metros por segundo, algo em torno de 42, o núcleo máximo 44, não chega a 44, 43, em torno de mais de 42 metros por segundo. Lembrando aqui um ponto importante, linhas contínuas representam valores positivos e linhas tracejadas, valores negativos. Isso quer dizer o quê? Que aqui é vento componente U de oeste, sentido positivo, X é para leste, então é de oeste, e aqui é de leste, negativo. Então, como a gente nós já tínhamos visto, né, a circulação predominantemente é de oeste em todos os níveis aqui, principalmente 30, 60 sul, nas latitudes médias, ó, predomina de oeste, aumenta a velocidade com a altitude, tendo o máximo perto da tropopausa, verão no hemisfério sul. Então aqui temos o máximo em torno de um pouco mais de 30 metros por segundo, inverno no hemisfério norte, mais de 44 metros por segundo, né? Na região tropical nós temos circulação de leste predomina em todos os níveis aqui, e nas altas latitudes a circulação é de leste, que a gente tem os ventos polares de leste aqui nessa região.
Quando a gente vem agora para o mês de julho, média então zonal, vento componente U, de período de 40 anos para mês de julho, a gente vê essa distribuição aqui agora. No hemisfério norte, agora aqui é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. O máximo aqui era cerca de 40, pouco mais de 40 metros por segundo. Agora caiu aqui a velocidade para algo em torno de 20 metros por segundo, enquanto no hemisfério sul era algo em torno de 30 metros por segundo, agora vai a 40 metros por segundo, ou seja, há intensificação nos invernos da corrente de jato, né? Permanece aqui em torno da mesma latitude, né? Aqui o norte, 30 graus, o jato está em torno de 30 graus, e aqui está em torno de 50 graus de latitude. No inverno, né, vem para 30 graus em torno do hemisfério sul, é a mesma latitude correspondente, né? No inverno, 30 graus sul, e vai um pouco mais para o norte, aqui no hemisfério norte, em torno de 40, 45 graus norte. Então, nos períodos de inverno, os jatos eles ficam em torno de 30 graus em cada hemisfério. Aí, o que acontece? É como se fosse acompanhando o verão, o sol, ele vem para o hemisfério norte, então aqui, aí o jato vai um pouco mais para o norte. E no verão, o sol do hemisfério sul, o sol vem para o hemisfério sul, o jato vai um pouco mais para o sul, né? Permanece então a circulação na região equatorial e tropical, predominantemente de leste, né? E na região polar também. Fica mais caracterizado, como a gente vê, essa circulação de leste, ela é bem mais caracterizada no hemisfério sul do que no hemisfério norte, principalmente porque, pelo efeito do resfriamento da Antártica, a presença da Antártica, que permite a melhor caracterização da circulação de leste, como a gente já viu, né? E o fato dela estar isolada em torno de um oceano, o que faz com que haja um contraste de pressão mais significativo ao longo do meridiano, e isso favorece que seja estabelecida uma circulação circumpolar bem caracterizada, né? Então, vamos seguindo agora o texto, né? Nas figuras, nota-se que a fronteira de separação entre os ventos de leste e oeste na superfície é um pouco mais deslocada no sentido dos polos no verão em cada hemisfério. Essa região de separação se eleva no sentido do Equador com o aumento da altitude. O que está falando é isso aqui. Essa aqui é a região leste, circulação de leste, circulação de oeste, leste-oeste. Aí aqui é inverno, ela está em torno de 30 graus norte, embaixo do jato aqui. E ela se inclina no sentido do Equador, à medida que a gente vai subindo na atmosfera, essa região de diferença, de separação, ela se inclina no sentido do Equador, com altitude. E aqui, né, o que acontece? A região de separação vem um pouco, deslocam ligeiramente aqui para o hemisfério norte, e aqui ela vem nesse sentido aqui. Estava em torno de 35 por aí no hemisfério sul, aí vem um pouco mais ao norte aqui, em torno de, sei lá, um pouco menos que 30, 20, 25 graus. Então, ela vai acompanhando também o Sol, essa região de separação, e aqui elas se inclinam mais acentuadamente. Em janeiro a gente pode ver isso, né? Mas no inverno também a gente vê que tem uma ligeira inclinação. Então é interessante notar que aqui os valores vêm até cerca de 6 metros por segundo próximo à superfície, aí vem aqui 2, 4, 6 metros por segundo até 100 HPA em janeiro, mas no inverno a gente tem aqui bem mais acentuado, chega a 10 metros por segundo, bem próximo aqui ao Equador, né?
Prosseguindo, então. A intensidade e extensão em latitude dos ventos de oeste aumenta com a altitude até a tropopausa em ambos os hemisférios, alcançando valores máximos no nível de 200 HPA, em torno de 40 metros por segundo, próximo à latitude de 30 graus, dos hemisférios de inverno, como a gente viu. Fica ali em torno de 30 em cada inverno, né? E cerca de 20 metros por segundo na latitude de 45 graus norte e 30 metros por segundo na latitude de 50 graus sul, no verão de cada hemisfério. Então, há uma redução da velocidade do jato e ele se desloca, no caso do hemisfério sul, verão do hemisfério sul ele vai mais para sul e verão do hemisfério norte ele vai mais para norte. Então, vamos prosseguir. Agora nós vamos falar da circulação meridional. Então, a circulação meridional média anual, ela é representada na figura 6.11, a seguir, por linhas de corrente de fluxo de massa, né? As linhas de corrente, elas são identificadas com os valores de uma quantidade chamada função de corrente psi. Então, uma função de corrente, nós já vimos, é uma função e que, a partir de definições de gradientes dessa função em relação a duas direções coordenadas, respectivamente, nós podemos obter as componentes do movimento. Então, nós vimos o campo, por exemplo, o campo de pressões é a função de corrente do vento geostrófico, né? O campo de espessuras é a função de corrente do vento térmico, né? Aqui, essa função de corrente psi, ela é a função de corrente do fluxo de massa, quer dizer, ao longo de isolinhas dessa função de corrente, nós temos o escoamento do fluido atmosférico, e aí nós estamos falando circulação meridional, né? Então, a figurinha que mostra isso é essa aqui. Eu vou aumentar um pouco para analisar. Então, essa função de corrente é indicada por essas isolinhas, né, aqui, em unidades de quilograma por segundo. Então, assim, entre isolinhas, nós temos o movimento do fluido. Então, aqui nós temos, então isso é uma seção reta meridional, ou seja, uma média zonal, que está sendo representada, né? Aqui mostra o Equador, o hemisfério norte indo até o Polo Norte, o Polo Sul, e aqui são níveis de pressão atmosférica, indo de 1000 até 1 HPA. Então, a troposfera estaria por aqui, em torno de a tropopausa estaria aqui em torno de 200 HPA. Então, nessa linha, nessas isolinhas aqui, os valores em azul estão com sinal negativo, tem sinal negativo, e os valores em vermelho, eles têm sinal positivo. E aí nós vamos utilizar, nesse caso, a regra da mão direita, né? Então, no caso é o seguinte, colocando a mão direita sobre a figura, onde for positivo, quer dizer, o polegar aponta para cima, quer dizer que a circulação tem o sentido, que no caso é o sentido anti-horário, em relação à tela, né? E onde é azul negativo, coloca o polegar da mão direita para baixo, que é negativo, e aí o sentido da circulação ao longo das isolinhas da função de corrente vão ser no sentido horário. Então, nós teríamos aqui aproximadamente aqui próximo ao Equador, nós vamos ter movimento nesse sentido no hemisfério sul, né, e nesse sentido no hemisfério norte.
ou seja, movimento ascendente próximo ao Equador, descendente em torno de 30 graus de latitude em cada hemisfério. Aqui, então, nós vamos ter movimento descendente em torno de 30 graus sul, ascendente em torno de 60 graus sul. E aqui nós vamos ter movimento descendente em torno de 30 graus sul, em torno de grau norte, ascendente em torno de 60 graus norte. E aqui nós vamos ter ascendente em torno de 60 graus norte, descendente em torno de 80 norte. E aqui nós vamos ter ascendente em torno de 60 sul, descendente em torno de 80 sul. Então nós temos uma célula de circulação com movimento ascendente no próximo ao Equador, descendente em torno de 30 graus sul e ascendente em torno de 60 graus sul, descendente em torno dos polos. Então, os valores das médias zonais e temporais das componentes meridional V barra e vertical W barra. Então, o que nós temos aqui é movimento de fluido ao longo da direção Y, então a componente V, e movimento vertical, que é a componente W, né? Então, essas componentes estão relacionadas aos gradientes vertical e horizontal, respectivamente, da função de corrente, por meio dessas expressões que estão representadas aqui. Não é importante o detalhamento aqui sobre a função de corrente, mas o mais importante aqui é o que elas representam em termos de movimento do fluido. Então aqui cita que A é o raio da Terra, φ é a latitude, G é a aceleração da gravidade, e Δψ, ΔP e Δψ, Δφ são as derivadas da função de fluxo de corrente em relação à pressão e latitude, respectivamente. Então, para identificar o sentido do escoamento da figura 611, emprega-se a regra da mão direita, onde valores positivos indicam circulação do sentido anti-horário, negativo no horário. Na figura anterior, nós observamos que anualmente, então isso é a média anual, existem 3 células meridionais em cada hemisfério, com movimento ascendente nas baixas latitudes. Então, novamente, e aí está falando baixa latitude, é porque não é exatamente sobre o Equador, mas na média é ligeiramente ao norte do Equador, em torno aqui de 5 graus, mais ou menos, de latitude norte, é que na média anual nós temos movimento ascendente. Então, é diferente das outras figuras que nós tínhamos médias para janeiro e junho. Agora não, agora nós estamos com média anual, né? Então, no ano, tem movimento ascendente na média em torno de 5 graus norte, prosseguindo. Descendente próximo à latitude de 30, e ascendentes novamente nas proximidades de 60 e descendente próximo aos polos. A intensidade da circulação meridional é muito menor que dos ventos zonais. A maior magnitude de V barra é de cerca de 2 metros por segundo e W barra de poucos décimos de metro por segundo. Então aqui é a ordem de centímetro por segundo, né? E a maior magnitude de V barra é 2 metros por segundo, enquanto nós temos circulação zonal, lá próximo, por exemplo, à corrente de jato, na ordem de 30 a 40 metros por segundo. Na média, seriam valores aí na ordem de 30 metros por segundo, né? Então, por exemplo, na corrente de jato. Então, é muito maior, em termos médios, a circulação zonal do que meridional. Mas é importante ter cuidado para separar as coisas. Nós estamos falando de médias. Agora, quando nós formos olhar fenômenos instantaneamente, por exemplo, olhar um centro de baixa pressão, nós vamos ver que a circulação
o escoamento, as componentes U e V, têm ordens de grandeza que são aproximadamente iguais, né? Então, nós vamos olhar aqui numa escala temporal da ordem ali da escala sinótica. Essas componentes de velocidade U e V têm ordens semelhantes, aí, em torno de 10 metros por segundo. Agora, quando faz a média de grande escala do escoamento, que está falando da circulação geral, aí sim a ordem de grandeza de V é pequena comparada com a ordem de grandeza da circulação de U, né? U barra, a média. E também destacar que quando eu falei desses valores, 30, 40, eu falei ali da corrente de jato, onde a gente tem os extremos. Tem valores fora da corrente de jato, os valores são menores, mas mesmo assim a ordem de grandeza é maior do escoamento zonal do que meridional. Bom, então, isso daqui nós vimos de forma geral as principais características do escoamento zonal, escoamento meridional e escoamento vertical, a partir de observações, né, que nós temos esse comportamento aí. Então, a partir de agora, vão ser apresentados alguns conceitos que buscam justificar por que a gente tem esse padrão de circulação na atmosfera. Então, por que se observa esse padrão? Então, vão ser apresentados aqui alguns conceitos visando justificar esse comportamento da circulação atmosférica. Então, o padrão dos sistemas de ventos observados sobre a Terra é muito diferente daquele que seria esperado se a atmosfera respondesse ao excesso de energia radiativa no Equador, que nós vimos, né, o balanço de radiação na região equatorial mostra um excesso de energia líquida, não existe um balanço entre entrada e saída de energia, vamos dizer assim. Em relação à recebida nos polos, né, que nos polos nós temos um déficit, né? Nós temos mais energia sendo irradiada do que recebida. Então, essa diferença ocasionaria o quê? Aquecimento, como a gente tem na região equatorial, resfriamento na região polar, né? Então, está se supondo aqui que se fosse apenas esse efeito, que a forçante térmica fosse a única que fosse relevante para controlar a circulação atmosférica, né, a resposta que nós teríamos da circulação seria semelhante à resposta que ocorre, a circulação que ocorre quando existe um aquecimento desigual entre a terra e o mar em uma região costeira, como ilustrado nessa figura 6.12, né? Então, em uma região costeira, o que está sendo destacado aqui é o seguinte: se você tem o aquecimento da região continental, devido à presença do solo, sob o mesmo fluxo de radiação, né, vai mostrar, devido às características de albedo, calor específico, né, e os efeitos do fato da Terra ser continente sólido e o oceano líquido, né, nós vamos ter mais aquecimento da região continental do que do oceano adjacente, né, da região costeira. E o que acontece é que acaba formando, durante o dia, com a radiação solar incidindo igualmente em terra e no oceano, tem mais aquecimento da região terrestre do que oceânica, e o que a gente vai ter é aquecimento maior de terra
e aí vamos ter uma célula de circulação com movimento ascendente na região de terra e descendente na região oceânica, né? E isso aí a gente chama de brisa marítima, né? Então é uma célula de circulação que o ar ele se eleva sobre a região terrestre, circula no sentido do oceano em um nível mais elevado, depois ele desce próximo ao oceano, porque o oceano vai estar a temperatura mais baixa do que o continente, e isso vai ocasionar uma distribuição de gradiente de pressão em superfície, em ar superior, que vai ter a circulação do mar para a terra na próxima superfície e da terra para o mar em ar superior, fazendo uma célula de circulação. E durante a noite, com maior resfriamento do continente em relação ao oceano, essa célula inverte. Aí o movimento é descendente sobre terra e ascendente no oceano, e a circulação é em superfície do continente para o oceano, em ar superior do oceano para o continente, e aí essa circulação da superfície a gente chama de brisa terrestre. Então, assim, de forma geral, é uma célula convectiva, com o ar se elevando onde é mais quente e descendo onde é mais frio. Então, nessa ideia de que é quente na região equatorial e frio no polo, a gente, olhando ao longo do meridiano, a gente teria isso. Movimento ascendente na região equatorial, o ar se deslocando nos níveis mais elevados da atmosfera do Equador para o polo e descendo no polo, onde está mais frio, e aí retorna em superfície para o Equador, e assim a gente teria essas células de circulação. Movimento ascendente onde é mais quente e descendente onde é mais frio. Então o escoamento superficial seria no sentido do polo para o Equador e na região, e aqui focando a troposfera, né? Próximo à tropopausa seria o contrário, do Equador para o polo, né? Só que o que acontece? Isso é a circulação meridional, né? Só que nós vimos que a circulação é predominantemente zonal, né? Então vamos prosseguir. Em lugar de uma única célula de circulação meridional direta, então isso aqui é o que a gente chama de circulação direta, com o movimento ascendente onde o ar é mais quente e descendente onde ele é mais frio, né? Com ar ascendente na região mais quente e descendente na mais fria, próximo à superfície em cada hemisfério, existem 3 células durante a maior parte do ano. Então nós vimos aqui que na realidade não há uma única célula de circulação, mas tem 3 células. Movimento ascendente no Equador, como é esperado, mas ao invés de ele ir até o polo, desce aqui em torno de 30 graus sul, né? E ele sobe aqui a circulação sobe em torno de 60 e desce no polo. Então, uma dessas células é uma célula reversa, com ar descendente em latitudes mais baixas, onde a superfície é relativamente mais quente, próximo de 30 graus de latitude, e ascendente nas altas latitudes, a superfície é relativamente mais fria, em torno de 60 graus de latitude, como vimos anteriormente. Então vamos lá. É só para ficar bem claro. Então vimos aqui, o ar nesta célula de circulação, aqui é mais frio do que aqui, em 60 graus sul, por exemplo, é mais frio que 40 graus sul. Nós estamos com o ar subindo onde é mais frio e descendo onde é mais quente, que é o contrário do que a gente espera na célula de circulação direta. Sobe onde é quente e desce onde é frio. Então essa é uma célula de circulação reversa. Tem análogo, acontece aqui no hemisfério norte. Sobe aqui o ar, desce em 30 e sobe em 60. Então sobe onde é frio e desce onde é quente.
Além disso, em lugar de ser uniforme em torno da Terra, este padrão varia com a longitude. Isso aqui é o que chama uma hipótese do Aquaplanet, né? Planeta Água, aí que supõe que a Terra seria coberta toda de água, não teria continente, então seria toda a superfície da Terra homogênea, então teria um comportamento que não seria perturbado, como a gente viu que acontece, pela distribuição heterogênea de massas continentais e oceanos. E isso é que provoca essas variações de longitude. A variação com a longitude é imediatamente entendida em termos do aquecimento desigual das superfícies continentais e dos oceanos, que são distribuídos de forma heterogênea em torno da Terra, particularmente no hemisfério norte, que nós já vimos isso, né? Os padrões de circulação são mais, vamos dizer, bem comportados, né? Menos perturbados no hemisfério sul do que no hemisfério norte, porque nós temos muito mais oceano do que massas continentais no hemisfério sul. A ocorrência de ventos zonais é claramente explicada pela deflexão dos movimentos meridionais devido à rotação da Terra causada pelo efeito de Coriolis. Então, nós já vimos. O efeito de Coriolis faz com que exista um desvio do vento, né, em relação ao que seria esperado de uma célula de circulação direta. Então, ele acaba sendo desviado. E então, assim, nesse modelo de célula de circulação direta, o vento ele tem o próprio sentido do gradiente de pressão. Mas nós sabemos que na circulação de grande escala, o vento ele é praticamente normal ao gradiente de pressão. Em termos teóricos, ele é normal ao gradiente de pressão, né? Então, a força de Coriolis justifica o fato da circulação ser zonal, né? Por outro lado, a ocorrência de 3 células meridionais em cada hemisfério, ao invés de apenas uma, e a dominância do escoamento zonal em relação ao meridional não podem ser explicadas com a mesma simplicidade. Então, agora nós vamos ter que olhar com um pouco mais de cuidado esses dois aspectos, né? Ter 3 células meridionais ao invés de uma apenas, né? E a dominância do escoamento zonal em relação ao meridional. Então, vamos lembrar que a circulação atmosférica ela deve carregar o excesso de energia recebido nas baixas latitudes para as mais altas latitudes, onde existe o déficit de energia radiativa. Esse é que é o principal motor, como a gente viu, para a circulação atmosférica. Diferença nesse balanço de energia, então ela pega o excesso de energia e leva para da região equatorial para a região polar. E aquela circulação reversa, ela funciona ao contrário, né? O ar se eleva na região que é mais fria e desce na região mais quente, né? Então, nós vamos ver por que isso ocorre. Uma parte da justificativa vai ser feita na próxima sessão, e ao longo do estudo a gente vai ver que existem outros fatores que levam a essa elevação, principalmente esse aspecto da elevação do ar na região onde é mais fria e como ele se relaciona com a descida do ar na região mais quente, que seria em torno de 30 graus sul. Então, a forma com que isso é obtido em uma circulação hemisférica com 3 células será vista na próxima sessão.